Estar com vocês aqui nessa manhã de domingo para nós conversarmos um pouquinho, nós refletirmos sobre esse tema tão importante para todos nós. A questão 886 do Livro dos Espíritos, ela faz a seguinte pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entende Jesus? E a resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E em seguida vem um comentário de Kardec. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. O que seria iguais, superiores e inferiores? Segundo que ponto de vista? Nós nem sabemos, porque em relação ao que nós vivemos hoje, a materialidade, o igual, o superior e o inferior, espiritualmente, é bem diferente. Ela nos manda ser indulgentes porque temos a necessidade de indulgência e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se o rico nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção, mas se é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Acontece isso? É normal? Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Bom, então o que seria a caridade segundo Jesus? Benevolência, indulgência, perdão. Sem pensar muito nesse assunto, sem refletir muito, o que vocês acham que é mais difícil de se praticar? A benevolência, a indulgência ou o perdão? Quem acha que é benevolência? Ninguém? Acha? Quem acha que é indulgência? Quem acha que é o perdão? Tá? Eu já imaginava, o perdão ganhou, tá? A maioria das pessoas acham que o perdão é mais difícil. Vamos discutir um pouquinho sobre cada um deles, então. A benevolência, para quem acha que ela é difícil, na verdade, todo aquele que é cristão, que é religioso, que acredita em Deus, ele já optou pela benevolência, não optou? De alguma forma, chegou a um ponto da vida que ele se encantou, com a possibilidade de fazer o bem e entrou nessa caminhada. Então, o tempo todo nós estamos sendo benevolentes, embora a gente não perceba. Ela já é a nossa opção de vida, Tem um conto do Machado de Assis que se chama A Igreja do Diabo. Vocês conhecem? Vale a pena ler, é muito interessante. Ele fala de uma maneira assim muito bem humorada, mas eu vou falar assim rapidamente do que se trata. Ele conta que o diabo estava assim angustiado, se sentindo inferior. Por quê? Porque ele não tinha nenhuma instituição própria. Os que iam parar lá,
né, aos cuidados do diabo eram apenas aqueles que não eram aceitos pela benevolência, aceitos por Deus. Ele ficava só com a sobra de Deus. Ou quando algum ser humano se descuidava, né, acabava se descuidando do bem que ele deveria fazer, então ele ia aos cuidados do diabo. Então ele estava angustiado. Ele não tinha uma doutrina, né, uma religião, uma casa onde ele pudesse pregar a doutrina dele, onde ele tivesse também os rituais dele, né? Então ele vai até Deus e comunica que ele vai montar uma igreja para ele, que Deus estaria falido a partir disso, né? Porque a legião que o seguiria seria muito maior do que a de Deus. Porque para você ir para os céus, né, o preço a pagar era muito alto, é difícil você ser bom, né? Você acertar em tudo. Agora, ao passo que para seguir o diabo seria muito fácil, né? Então, ele comunica isso a Deus e Deus não contesta, né? Só perguntou por que, né, essa desorganização dele sempre ocorreu, por que a partir daquele momento é que ele resolveu fundar essa igreja. Então, ele vai para a terra e começa. Realmente, ele funda a igreja. Ela vamos dizer assim, é traduzida para todas as línguas, né, em toda a terra e realmente enche de seguidores. Por quê? Na doutrina dele, era fazer tudo ao contrário do que a gente faz sendo cristãos, né? Fazer todo o mal possível, seguir tudo que é relacionado ao instinto, né? Os pecados capitais, né? A ira, a gula, né? A avareza. Então, era isso que as pessoas deviam fazer. E realmente atraiu todo mundo. Só que passado o tempo, né? Passou alguns anos, aí ele começou a perceber que as pessoas não estavam sendo fiéis como ele achou que elas seriam. Porque volta e meia ele pegava, por exemplo, um glutão, né? Aquele que comia demais, nos dias santos ele resolvia fazer jejum, né? O outro que era mau ia lá e se confessava na igreja, né? O outro que roubava se disfarçava e entrava numa mesquita para fazer oração, né? Então, e aquele que roubava às vezes estava fazendo uma doação para a igreja, né? Então ele começou a perceber que aquilo lá, que as pessoas não estavam seguindo direito como ele pensava que seria. E aí ele acaba ficando desgostoso e abandona a ideia dele também, né? Que era o que Deus já estava esperando. Então é interessante isso daí, ele escreve de maneira bastante cômica e explorando bastante essas divergências que existem, até a hipocrisia que existe no ser humano. O ser humano, ele gosta de fazer o que é proibido, ele se sente atraído pelo que não é possível ou pelo que está sendo proibido. Mas o excesso acaba fazendo ele enjoar, né? Ele enjoa e acaba desistindo depois, mudando de lado. Mas o que a gente pode concluir de tudo isso também, né? Que a benevolência, esses atos que a gente todo dia vê, né? Às vezes nós temos olhos só para as coisas ruins, mas a benevolência, a bondade, ela faz parte da natureza humana, tá? Alguns fazendo menos, outros fazendo mais, ou a gente às vezes não faz tudo o que a gente gostaria, mas ela está em nós porque é uma herança do Criador. É como se fizesse parte da genética espiritual nossa, uma vez que somos criados por Deus, né? É uma herança que nós temos dele, faz parte do nosso espírito, né? É uma questão mais de trabalhar com isso, mas ela vai florescer, queiramos nós ou não. Tudo bem, gente? Dá para perceber? Né? Então, mesmo que a gente não preste atenção, o bem faz parte de nossas vidas. E o perdão, né? O perdão, ele tem que ser uma tarefa constante. Nós temos que fazer, nós estamos fazendo o perdão constantemente. O que acontece? Às vezes nós
focamos em alguma coisa que nos aconteceu e que é difícil de perdoar. Então a gente fala, nossa, o perdão é muito difícil. Por quê? Porque aquilo magoou demais, o impressionou demais e nós temos dificuldade de perdoar aquilo. Mas se a gente observar, diariamente nós estamos sendo magoados, estamos sendo ofendidos, inclusive pelas pessoas que moram conosco, que estão próximas de nós. E nós não estamos sempre relevando aquilo. Sempre você perdoa, deixa pra lá, né? Às vezes você fica lá nos dias meio acuado, meio magoado, dali a pouco, né? Já esqueceu, já foi. Então são pequenos, né? Perdões que são o quê? São treinamento diário em nossas vidas, porque viver aqui, conviver com as pessoas, requer que você realmente esteja perdoando as coisas. Então, esse treinamento diário, ele está preparando as pessoas para aquilo que é mais difícil, que você vai conseguir também, né? Perdoar alguma coisa mais grave. É uma constante em nossas vidas. E o perdoar também é uma tarefa individual. Porque, vocês estão vendo essa imagem aqui, do cachorrinho que vem e pede perdão, que ele sente muito por aquilo que ele fez? Acontece isso, gente, nos dias de hoje? É muito difícil. As pessoas erram, as pessoas fazem as coisas, muitas vezes nem percebem que elas estão pisando o pé da outra, não é verdade? E ainda elas têm uma justificativa para aquilo. Não, eu fiz determinada coisa porque o outro fez outra coisa. São justificativas que a pessoa cria para apaziguar a consciência dela e vai passando por isso mesmo. Então, essa questão de perdoar é uma questão individual nossa, um trabalho diário nosso de tentar deglutir aquilo que magoou, né? E um trabalho consigo. O outro que está sendo perdoado, às vezes ele nem sabe que ele magoou ou que ele fez alguma coisa errada, ou ele nem percebeu, não prestou atenção. Então, o trabalho é nosso, né? É uma coisa que você deve fazer para quê? Para limpar, né, aquilo que está te incomodando, para que você tenha a liberdade, né? Para que você tenha a paz. Mas dá para perceber que a gente faz isso constantemente? Dá, gente? Dá? Vocês conseguem? Por isso que é importante a gente se observar todos os dias. Observar as nossas emoções, observar aquilo que nos incomoda, porque a gente faz isso constantemente. E o perdoar, ele também tem múltiplos aspectos. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que você nem conhece e ela está brava com você, né? Agora que as notícias correm assim, alguém fala alguma coisa, dali outra pessoa está falando de você, e são pessoas que você nunca viu, são pessoas desconhecidas, né? Tem os companheiros de outras vidas, coisas que fizeram para nós e que nesse momento nós não lembramos, mas que ela está no nosso inconsciente. Às vezes ela aparece em nossos sonhos, são pessoas que nós não lembramos. Tem os inimigos, tem o próximo, e temos que perdoar a nós mesmos. Nós fazíamos parte de um grupo de cura, né? De cura espiritual, e nós percebemos que muitas doenças eram causadas pela questão do perdão, né? Ou pessoas que não perdoavam erros cometidos em outras vidas, você traz aquilo e de alguma forma você tenta se punir, né? Você consegue colocar uma doença em si mesmo como uma forma de punição, tá? De uma coisa que você nem lembra, mas o seu espírito sabe. E nós sabemos que isso não adianta nada, né? Porque a autopunição, ela não faz desaparecer os erros que nós cometemos. É a caridade, né? É a caridade, é o amor, fazer algo de útil que vai nos limpar das máculas do passado. E também a questão de outros que ficaram e que nós magoamos, nós fizemos coisas erradas e hoje eles nos perseguem por causa disso.
também temos que perdoar essas pessoas. Então, discutindo sobre isso, perceberam que o perdão, ele esbarra em tudo quanto é coisa, né? Em todas as dificuldades que nós temos, principalmente nas questões de doença, envolve a questão do perdão. E aí estavam procurando uma prece que abrangesse todas essas questões falando do perdão, para passar nos atendimentos fraternos. E como não encontraram, aí eu desenvolvi essa prece. Eu desenvolvi essa prece aqui, né, para ser distribuída, para ajudar, e o Polis musicou. Então, aí nós trouxemos a música, a oração musicada para vocês. Dá para acompanhar porque ela é bem fácil, viu? Bom dia a todos.
colocar assim, o importante é você se colocar na posição de perdoar todas as coisas, mesmo que você não saiba o que é nesse momento. E também nas questões que nós erramos, que Deus nos dê a oportunidade de fazer isso aí, né? E agora a indulgência. Eu abri aleatoriamente esse livro, eu gosto muito dele, estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, a maneira como ele coloca, né, aquelas palavras muito suaves, e achei que valia a pena, né, por isso essa palestra, refletir sobre esse assunto. Estou brigando com um negocinho aqui. Então, no livro, no tema desenvolvido a indulgência, primeiro ele coloca esse item do Evangelho segundo o Espiritismo, item 16, que o nosso irmão leu para nós, né? Falando sobre a indulgência. E daí, a indulgência, filhos queridos, falando daí já entrando no livro, que ele coloca como um trechinho e agora ele vai desenvolver essa ideia. A indulgência, filhos queridos, é aquela virtude que enfeita o coração do espírita cristão com os inefáveis adornos da calma, do perdão, da serenidade e da compreensão, né? Então, ele vem adornar. Como eu disse, nós já optamos pelo bem, tá? E trabalhando em nós a indulgência, nós vamos acrescentar a nós essas virtudes. Ser indulgente é não condenar o irmão ao percebê-lo mergulhado em equívocos, lembrando que outrora esses deslizes podem ter sido igualmente seus. Então, se eu estou olhando para trás, você vê que a menininha está olhando para trás ali, eu olho aquele que está atrás de mim e que está cometendo alguma coisa que eu não estou aceitando ou não estou engolindo. Primeiramente, há que ser alguma coisa, um equívoco que eu não faço mais, certo? Porque se for alguma coisa que eu ainda faço e estou condenando no outro, isso é uma hipocrisia, certo? Mas vamos supor que eu já avancei e isso eu já não faço mais. Então, estou olhando lá e estou condenando aquilo que o irmão que está na retaguarda está fazendo. Eu nada mais estou fazendo do que condenando a mim mesmo, certo? Porque à minha frente tem um espírito mais evoluído, né? Que coisas que eu estou fazendo, ele também vai condenar em mim, né? Se eu olho para o que está na minha retaguarda e estou condenando, estou julgando e condenando, o que está mais à frente vai me medir com a mesma medida que eu estou medindo, certo? Né? Lembrando que sempre tem alguém que está mais à frente, né? Então a gente tem muito que caminhar ainda, sem condenar o que ficou na retaguarda. Ser indulgente é solicitar ao Mestre Jesus os recursos que possam despertar para a verdadeira fraternidade. O irmão que não carrega em seu coração a caridade, com respeito, porém, ante essa postura tão infeliz. Às vezes, né, o único recurso que nós temos, a única opção realmente é a oração, né? Se aquela pessoa que está equivocada e cometendo atos que nós condenamos, que nós não aceitamos, está próxima de nós, às vezes a gente quer mudar o outro, mas não consegue, né? E às vezes é uma pessoa mais distante, mas que quando nós vemos, sabemos notícias, a gente não se conforma com aquilo, porque as notícias correm muito rápidas hoje, né? E a única coisa, às vezes, a única opção que existe é a oração. E nem sempre vai ser agora, né? Mas com o tempo aquilo vai modificando, porque a oração é um poderoso remédio. Então, pedir a Deus, pedir a Jesus, por aquele que está equivocado. Ser indulgente é abraçar o próximo em erro, por saber que somente o exemplo da vivência correta e afinada aos postulados divinos conseguirá tocar o seu íntimo para que aconteça então a reformulação do seu conceito. Vocês já viram essa imagenzinha aqui? A mãe que está com o celular ali,
pergunta para outra mãe que está lendo o livro, né, o que ela faz para que o filho dela leia livros, né? É o exemplo, né? Às vezes o exemplo não funciona muito, mas uma hora ele vai dar resultado. Então é uma coisa bem interessante. Albert Schweitzer falou o seguinte: dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. Tá? Se eu posso falar, né? A gente fala demais hoje em dia, eu falo. Mas se não vier acompanhado do exemplo, não vai modificar ninguém. Volta de novo, é hipocrisia. Santa Teresa d'Ávila diz o seguinte: dar bom exemplo ao próximo é uma das maiores honras que podemos dar a Deus. Né? Então é uma caridade, é uma oração, né? É um ato de gratidão a Deus. E nosso Chico Xavier: não fale de Jesus para as pessoas, isso já tem muita gente fazendo. Em praça pública, né? No metrô a gente vê aquelas pessoas que entram com a Bíblia lá e começam a gritar, a gente nem entende o que elas falam de tão alto que elas gritam. Haja como ele. Isso poucos têm feito. Haja como Jesus. É isso que é capaz de modificar a sociedade, de modificar as pessoas, de modificar a nós mesmos, né? Já pensou? Se todo mundo que nós quisermos modificar, a gente começar a agir bem, olha que maravilha que seria o mundo, né? Todo mundo agindo bem para influenciar os outros. Ser indulgente é não comentar os desvios do companheiro de jornada. Não comentar. Nem propagá-los por meio de observações contaminadas pela maledicência. Eu acho que hoje em dia, esse é o nosso grande desafio, né? Porque todo mundo está dando sua opinião sobre todo mundo, sobre tudo que os outros fazem. Na época medieval, na Inquisição, o que acontecia? Se eu não gostava de uma pessoa, né? Se eu tinha interesse, por exemplo, nos bens que ela tinha, eu denunciava essa pessoa como herege. Ela ia lá parar na Inquisição, né, no tribunal da igreja. Dificilmente, né, quase que impossível que essa pessoa conseguisse provar a inocência dela. É ou não é? Logo ela já começava a ser castigada, ela era obrigada a denunciar outras pessoas, porque eles faziam confessar. Então, a presunção da inocência, porque a lei ela diz o quê? Que se eu sou culpado de alguma coisa, alguém tem que comprovar a minha culpa. Não sou eu que tenho que comprovar que eu sou inocente, né? Se alguém me condena, ela tem que mostrar materialmente a minha culpa. Então, essa presunção de inocência não existia, porque uma vez você pega, você estava condenado já, né? Não tinha jeito. E hoje, essa Inquisição ela continua de uma outra forma. Por quê? Porque se eu não gostar de uma pessoa, né, eu vou lá e coloco uma foto dela. Né? Eu vejo muitas fotos assim, às vezes o pessoal coloca assim: essa pessoa aqui que vocês estão vendo, ela está maltratando um cachorro, um gato, ou alguma coisa assim, ela roubou. Né? Você sabe se essa pessoa roubou mesmo, se ela fez isso? Você viu? Não. E as pessoas falam: compartilhe. E depois de compartilhado aquilo que é falso, seja lá o que for, né, mesmo que depois seja provada a inocência dessa pessoa, volta aquilo, gente. Tudo o mal que foi desejado àquela pessoa, tudo que foi compartilhado, às vezes a vida dela é devastada. Então nós temos que tomar muito cuidado para não entrar nessa onda. Fala-se demais, né? E não é porque uma pessoa disse que alguém fez alguma coisa que ela fez realmente. A verdade é muito difícil de nós sabermos, seja lá em qual aspecto da vida acontece aquilo, é muito difícil de saber. Às vezes a verdade nós vamos ficar sabendo através da história daqui a muitos anos. Tem muita coisa passada que a gente que existe ainda várias versões sobre as coisas. Então,
é preciso tomar muito cuidado com isso aí, com essas discussões, com essas condenações. Por quê? Porque você destrói a vida dos outros. E dependendo da fraqueza da pessoa, ela comete suicídio. E você é responsável por aquilo, né? Então, esse é um grande desafio para todos nós, porque a gente gosta tanto de dar nossa opinião também, não é? Então, a sociedade chama você para fazer aquilo e você vai. Então, gente, usando a desculpa de que em nome da sinceridade, em nome do que é certo, do que diz a Bíblia, em nome de Deus, em nome da liberdade de expressão que se fala muito hoje, olha, você acha-se no direito de difamar, ofender, julgar. Você acha-se no direito de dar palpite, de decidir o que o outro deve fazer. Ah, não, está cometendo um pecado, né? Mas o pecado é dele, ele tem livre-arbítrio, não tem. Nós não queremos que interfira nas nossas decisões. Por que a gente tem que interferir na decisão do outro, né? Ele tem o direito. Se ele não tivesse o direito de cometer o erro e aprender com os próprios erros, Deus interviria nisso e não daria a ele um livre-arbítrio, né? Mas todos nós temos. Tudo bem, gente? Dá para perceber essas coisas que estão acontecendo? Ser indulgente é entender que todos nós que estamos matriculados na escola da Terra vivemos experiências muito semelhantes. E que por isso não nos cabe censurar atitudes e procedimentos condenando quem quer que seja por viver determinada situação. Ainda que saibamos que ela decorre da recusa do outro em seguir os ensinamentos de Jesus. É o livre-arbítrio dela. Pois não conhecemos a sua intimidade, nem a bagagem que vem arrastando ao longo dos milênios. Nós vivemos experiências realmente muito semelhantes, né? Acho que todos nós que estamos aqui na Terra, nós estamos em condições semelhantes, medianas, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. A gente está tentando se equilibrar entre o erro e o acerto. Eu acerto mais em algumas coisas, mas erro mais em outras. E o outro também, né? Então, às vezes, a meu ver, parece que eu estou mais certo em determinadas coisas e mais errado. Mas a gente não conhece a intimidade da pessoa, né? Nem a história que ela traz. Então, eu não conheço nem o meu próprio caminho, de onde eu venho, né? E não conheço do outro, né? Às vezes, aquele que está muito errado, ele vem numa ascensão muito mais rápida que a minha. Eu posso estar estacionada há muito tempo nesse patamar aqui, né? Está empacando aqui, não sai, chega num determinado ponto, um determinado degrau, tem dificuldade de subir. Ou não, né? Então, por isso que a gente não deve condenar o outro, né? A gente, cada um seguindo o seu caminho e procurando se ajudar. Ser indulgente é ser amoroso, caridoso, prestativo, é trazer no coração a piedade, é estar com Cristo compartilhando suas propostas de sublimação e edificação no amor, para que o reino da luz se instale verdadeiramente entre nós. Olha, amoroso, caridoso, prestativo, piedade, é estar com o Cristo, né? O Cristo está com nós. Será que nós estamos com Ele? Né? Será que a gente está com a disposição, né, de estar com Ele? E aí, é fácil? É fácil. É um pouquinho assim mais difícil que as outras coisas, né? Que o perdão e que a bondade. Mas é uma coisa necessária. Quando eu abri esse evangelho aleatoriamente, eu comecei a ter assim, uma outra visão que eu não tinha tido antes, que é o seguinte: ser indulgente é uma coisa necessária, porque senão nós seremos aquele que atira a pedra. É uma coisa extremamente necessária. A pedra que a gente atira, nem sempre,
A gente pode atirar a pedra fisicamente, tá? Pega a pedra e atira no outro, né? Mata o outro, faz alguma coisa. Nós podemos atirar a pedra através de nossas palavras, e isso a gente faz demais, né? Você tira a paz do outro através das suas palavras. E às vezes a gente não faz nada disso, fica quietinho, mas nosso pensamento está tirando pedras. Porque quando eu não aceito, tá? Quando eu fico remoendo aquilo, falando, mas como é que pode, né? No dia de hoje, determinadas atitudes, né? Se eu fico remoendo aquilo e não aceito, aceitar não é fazer a mesma coisa, não é eu ter a mesma atitude. Aceitar é entender que aquilo lá pertence ao outro, eu não tenho que carregar esse peso, eu sou independente disso. Então, se eu fico ali remoendo aquilo, eu estou mandando energia, não estou? Para o outro e primeiramente para mim, porque Jesus não falou que através das palavras sai de dentro do meu coração aquilo que é o mal? Se eu falei, o mal está em mim primeiro, porque ele está saindo dali. Se eu fico remoendo aquilo, né? Se eu fico condenando, julgando, pensando, o mal está em mim primeiro. Primeiro essa energia está fazendo efeito em mim, para depois ela espalhar. Dá para entender isso? Acontece isso, gente. Acontece com essas notícias que se espalham, o tempo todo a gente está martelando alguma coisa, né? Sempre que nós nos sentimos lesados de alguma forma, a gente fica remoendo aquilo, tá? E quando nós deveríamos concentrar, às vezes, no que é bom, né? Dar mais, e às vezes aquilo que não está sendo bom, mas que você não consegue modificar, então deixa ali de lado, talvez leve mais tempo para mexer com aquilo, né? Se não há nada que eu possa fazer para melhorar determinada coisa, se eu não consigo agir dessa forma, então é melhor deixar de lado. Tudo bem, gente? Paulo de Tarso falou em Romanos 7,19: por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço? Acontece com vocês também? Né? Às vezes a gente se esforça para não fazer alguma coisa e acaba fazendo, né? Acaba fazendo esse mal aí que a gente não quer, mas também não é mal assim, né? Mas por que será que acontece isso, né? Porque nós estamos na condição mediana, como eu disse. Nós estamos tentando nos equilibrar entre o homem velho e o homem novo. Nós ainda não somos aquela terra fértil para a semente do Evangelho progredir. Nós estamos na terra mais ou menos assim, trabalhando para que sejamos a terra fértil, onde o Evangelho vai crescer e vai influenciar outras pessoas também, através do nosso exemplo. O que aconteceria? Está vendo que está sujo ali? A imagem não está muito boa, mas esses recipientes não estão sujos? O que acontece se eu pegar um bom alimento e colocar ali? Vai estragar, não vai? Então, qual que é o nosso papel? O que nós temos que fazer? Limpar isso aí. Nós somos, né, esses recipientes. Quanto mais límpido nós ficarmos, mais, né, alimento bom haverá. E o alimento bom é o Evangelho, né? Então, o nosso trabalho é esse. E para que a gente faça isso, também é um trabalho individual. Ninguém consegue fazer isso por nós. É um trabalho, é um esforço diário para nos modificar, para melhorar. Sem sofrer também, né? Sem ficar nos condenando. É para isso que a gente está aqui, para fazer essa limpeza. E é preciso, além desse esforço contínuo, é preciso você estar sempre se avaliando. Em que ponto que eu estou? Né? Já limpei isso, já limpei aquilo, como é que eu estou? Né? Se você não fizer a sua autoanálise todos os dias, para ver o que você fez durante aquele dia, dificilmente você vai saber o que tem que melhorar. Né? Às vezes você pode interferir numa coisa que já estava boa, né? E deixar alguma coisa que ainda precisa ser bem trabalhada. Então precisa fazer essa avaliação. Para quê? Para que a gente
enterrar meu pai, eu não posso seguir porque eu não vou poder vender todos os meus bens, eu não consigo ainda me livrar disso. Jesus deu um sermão nessas pessoas? Não, estava no tempo dela. Ele não condena ninguém. Cada árvore vai dar o fruto no seu devido tempo. E, se a gente começar a agir assim, nós não entendemos o que é o Evangelho. Porque aquilo que é certo não é para que eu vigie o outro. Se o outro está fazendo certo, mas é para mim, né? O que eu posso fazer. Se nós estamos condenando o outro em nome de Deus, nós não entendemos ainda o que Jesus nos trouxe. E essa musiquinha aqui, ela vai nos dizer, ele gosta que eu fale musiquinha assim, porque parece que você está diminuindo, mas não é, porque ela é muito singela realmente, assim, é bem simples, singela, mas ela nos traz isso tudo, esse esforço contínuo que nós temos que fazer, é para nós sermos felizes, para nós sermos mais leves, né? Para que a paz esteja conosco, agir como Jesus. Uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei, pediu que eu repetisse por favor, que eu não falasse tudo de uma vez, me perguntou de novo no sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel, toquei no seu rostinho e a sorrir, de que ao transmitir fosse fiel, e ela deu um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormi
até nos ares, te encontro nas montanhas e te ouço nos mares. Você é meu escudo, você pra mim é tudo, minha fé me leva até você. Você é meu escudo, você pra mim é tudo, minha fé me leva até você. Ele traz o meio, o mundo é mais florido, a vida aqui na terra tem um outro sentido. Eu ando e não me canso, esqueço a minha cruz, firme nesse rumo que a você me conduz. Em todos os momentos que eu olho pro espaço, sou forte em minha fé, me faz um homem de aço. Você é meu escudo, você pra mim é tudo, minha fé me leva até você. Você é meu escudo, você pra mim é tudo, minha fé me leva até você. Então nós voltamos aqui, agir como Jesus. Embora pareça uma tarefa muito difícil, né? Um esforço muito grande, mas não é. O que nós precisamos é ter a disposição, nos colocar de forma a seguir esse caminho que nós já começamos, como nós falamos aqui no começo, nós já estamos nesse caminho. E para avançar, quando nós colocamos a disposição de acertar, de fazer o melhor possível, tem uma legião de espíritos bons que nos empurra para frente, que coloca em nosso caminho aquilo que nós precisamos para conseguir isso. Né? A gente se depara todos os dias com coisas assim que, se você prestar atenção, você vai ver, é meu mentor me ajudando aí, né? Colocou esse conselho, colocou essa pessoa na minha vida. Então, tudo nos empurra para aquilo que é o nosso objetivo final, que é avançar em direção à luz. Está tudo nos empurrando, é só prestar atenção e ter essa disposição de seguir em frente da melhor maneira possível. O exemplo está aí. Né? Ele não só nos deixou o exemplo, mas ele nos carrega muitas vezes ao colo para ultrapassar os obstáculos. É com ele, é só pedir, confiar, ter fé e seguir. Meu agradecimento a todos, foi um prazer estar aqui com vocês, que tenhamos todos um bom domingo com um coração repleto de paz, de harmonia, de fé, de esperança. Muito obrigada. Obrigado, Sandra. É interessante como alguns insights, né? A gente, perdão usar esse termo, né? Mais corporativo, né? Mas algumas coisas que vêm à nossa mente quando a gente vê uma palestra como essa, né? O quanto que a gente, de fato, precisa orar e vigiar o tempo todo, né? Porque a gente tende a seguir um caminho automático no nosso dia a dia. E, como a Sandra colocou, nós somos espíritos em evolução, né? Então, a gente está aqui para, de fato, passar por tudo isso, acertar, errar, mas o mais importante é justamente esse, né? Essa auto-reflexão diária que a gente tem que ter todos os dias, né? Talvez todas as noites poder orar um pouco e, a partir daí, fazer essa reflexão sobre, poxa, o que eu errei, o que eu acertei, agradecer a tudo, né? A tudo dai graça, perdão se eu esqueci quem falou isso. Paulo. Então é exatamente isso, né? Os desafios que são colocados na nossa vida, agradecer. As bênçãos recebidas todo dia, agradecer. E assim, passo a passo, a gente vai conseguir evoluir. Tá?
Obrigado, Sandra. Acho que isso traz bastante reflexão para todos nós, né? Então, nesse momento, eu queria chamar os nossos passistas. Você pode fazer a direção, por favor? Agradecer a Jesus esse ambiente preparado anteriormente, antes de chegarmos nessa casa, e toda essa mensagem voltada para Jesus, para nós mesmos, envolvendo o nosso coração com muito amor, com muita disposição para sermos melhores a cada dia, e com o auxílio dessa espiritualidade amorosa da equipe Bezerra de Menezes, dessa casa espírita que nos acolhe. Pensemos em Jesus nesse momento do passe. Aproveitando esse momento de silêncio, de reflexão, que possamos elevar nossos pensamentos em vibrações positivas. E vibrações positivas a todos que precisam receber nesse momento uma luz, um carinho, um calor, a todas as pessoas do nosso país, a todas as pessoas do nosso estado, da nossa cidade, a todas as pessoas que tomam decisões importantes diariamente, a todos os enfermos nos hospitais, a todos os presos, a todos aqueles que estão passando por dificuldades, que precisam justamente de uma vibração muito alta, muito positiva, e que possam justamente refletir todos os dias sobre aquilo de bom e de ruim que fazem ao próximo e a eles mesmos. E por que não aproveitar esse momento para vibrarmos por nós mesmos? Nós que estamos aqui nos colocando à disposição da espiritualidade, para receber e para escutar palavras de bem e que possam trazer sempre essa reflexão positiva para a nossa evolução. Aproveitando também para agradecer a todos vocês pela presença, pelo dia de hoje estarmos aqui todos reunidos aos bons espíritos dessa casa, e que todos possam, de coração, sair melhor do que chegaram. Que todos possam ter uma excelente semana, uma semana abençoada, e que possam todos os dias refletir justamente sobre o autoconhecimento e fazer uma reflexão diária também sobre tudo aquilo que acontece na vida de vocês. Daí graça sempre, é o que Paulo disse, e que possamos seguir nessa palavra. Que assim seja.